Amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa e genuína palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos todas as semanas disponibilizando o nosso vídeo no YouTube. Você recebe ele na segunda-feira. E tem toda semana para estudar a lição do próximo domingo. Você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, deixe lá o seu like, que é muito importante para a avaliação do canal. Também compartilhe, esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, amigas suas, irmãos de igreja que estudam a revista da Escola Dominical de Adultos, publicada aí pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também lá tem um local onde você pode deixar o seu comentário dizendo a cidade de onde você está falando. Quero aqui fazer meus agradecimentos mais uma vez ao portal AD Alagoas, que todas as quintas-feiras disponibiliza o nosso vídeo lá em sua página da internet. Também a Rádio Capital Web, ou Web Capital aqui de Maceió. Um grande abraço aos irmãos que diariamente, às 10 horas da noite, escutam o comentário da nossa revista. E também um abraço carinhoso, obviamente, a todos os queridos irmãos, ouvintes da Rádio Farol FM, que todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, assistem o programa Escola Bíblica no Ar. Que Deus abençoe a todos, maravilhosamente, espero está podendo trazer uma pequena contribuição para os irmãos. Como eu falei, nós estudamos aqui a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, todo trimestre, e nesse último trimestre nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Muito bem, queridos irmãos, já estamos aí na terceira lição, Estudamos a primeira lição, que foi Ezequiel, o atalaia de Deus. Estudamos a segunda lição, Vem o Fim. E hoje nós vamos estudar a terceira lição, as abominações do templo. Lá no YouTube você tem todas essas lições gravadas. Muito bem. Queridos, um pequeno comentário, Eu li a lição número 3 e aqui eu faço uma crítica construtiva, Eu achei a lição assim de muito difícil aplicação. Ela traz muitas informações históricas, sobre deuses daquela época e mais algumas informações, mas eu acho que faltou um pouco assim de aplicação prática da lição. Por isso que eu senti também um pouco de dificuldade em enumerar aqui 10 tópicos, porque você vai dar a sua aula e você vai levar muitas informações aos seus alunos, informações de contexto e etc. Mas se na aula não houver a aplicabilidade da lição, o aluno na classe ou você que é um estudante da lição vai perguntar o que é que eu tenho a ver com isso, quais são as lições que eu tenho que tomar para a minha vida. Então, eu achei assim, pelo estudo feito na lição, bastante dificultoso de nós extrairmos as lições práticas. Mas vamos aqui ler a nossa lição e fornecer para os irmãos os 10 tópicos, como nós temos prometido sempre. A lição número 3 fala sobre as abominações do templo. No nosso textuário diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. A verdade prática nos diz: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. E a nossa leitura, meus amados, se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 8. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, se não tiver lição.
os versículos 5, 6, 9 a 12 e os versículos 14 e 16. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Versículo 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Nossa lição dispõe, como sempre, de uma introdução que vai dar uma síntese do que a lição vai tratar. O tópico 1 fala sobre a visão. O tópico número 2, sobre as abominações, parte 1. Tópico número 3, sobre as abominações, parte 2. E, por fim, então, uma conclusão. Então, a lição ela tem muita coisa de caráter informativo, né? O que são os 70 anciãos, o que é esse ritual de Tamuz, não é? O que é essa questão de adoradores do sol, enfim, e uma explicação sobre a visão. Mas nós montamos aqui, irmãos, dentro da lição, tentamos extrair, que eu acho que isso é o mais importante para todos nós, que é a aplicação da lição. O que é que esta lição, o que é que esse texto tem a ver conosco hoje? Então, eu enumerei aqui. Em primeiro lugar, nós estamos tratando das abominações do templo. Primeiro, abominações faladas e vistas pelo profeta. Isso aqui eu acho muito interessante. Deus poderia mencionar para o profeta e dizer: olha, o meu povo está pecando, as lideranças do meu povo estão pecando, eles estão lá no templo fazendo isto, fazendo aquilo. Mas eu acho uma coisa muito interessante, irmãos, é que Deus chama o profeta para contemplar. Nós vamos ver no capítulo 37, se não me foge a memória, de Ezequiel, quando Deus o convida a ir a um vale de ossos secos. Então ele vai, olha, né? Nós vemos quando Deus leva Jeremias até a casa do oleiro para ele ver o oleiro fazendo barro, né? Aqui no texto áureo, nós vamos ver logo uma primeira informação. Aliás, nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, porque o texto áureo está contido aqui na nossa leitura bíblica em classe. Então, olhe quantos pontos da lição vai mostrar Deus falando com o profeta e mostrando pessoalmente os erros que estão acontecendo lá dentro do templo. Olha, versículo 5. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. Não é? E aí ele contemplou o que tinha ali. No versículo 6, diz assim: e disse-me: filho do homem, vês tu
o que eles estão fazendo. E lá mais embaixo diz assim: mas verás ainda maiores abominações. No versículo 9, ele diz assim: então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Mais uma vez, versículo 10, e entrei e olhei. E ele viu lá, claro, répteis, animais abomináveis, ídolos e etc. E o versículo 12 começa dizendo: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, e etc, etc, etc. Então nós vamos ver. E isto, meus irmãos, não é outra coisa. O profeta, ele não somente menciona a palavra, mas ele encarna a palavra. Nós vemos isso em Oséias, quando Deus manda que ele se case com uma mulher de prostituições. O que Deus tensionava com isso? Que o profeta sentisse na pele, não é, a dor, claro, que não vai comparar Deus com o homem, né? Mas o profeta sentir a dor que Deus sentia por ver o seu povo lhe traindo. Então, o profeta, ele sente, ele vive a mensagem, encarna a mensagem, para que ele, quando proferir a profecia, ele profira esta profecia com muito mais propriedade, com muito mais força, com muito mais inspiração. Então, Deus, ele chama o seu profeta, para que o profeta vá contemplar. É como se dissesse: olha, você vai ver, profeta, o que eu estou vendo, né, para que você avalie também o que eu estou sentindo por tudo isso. É um aspecto muito interessante do que nós estudamos aqui nessa lição de Ezequiel. Abominações não só faladas, pronunciadas pelo profeta, mas vistas também pelo profeta. Os irmãos vejam que Abacuque, ele clama a Deus no primeiro capítulo lá do seu livro. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai me fazer ver a vexação? E ele começa a citar a quantidade de injustiças que ele via. Mas Deus quer que o profeta veja. Isso é um aspecto muito importante. Segundo lugar, abominações que afastam o Senhor. Ora, onde há abominação, há pecado. E onde há pecado, há uma incompatibilidade, não é, de presença de Deus neste ambiente, de comunhão com Deus neste ambiente. O homem só consegue travar uma comunhão com Deus porque através do sangue de Jesus ele é purificado de todos os seus pecados. Enquanto Jesus não veio para dar a sua vida na cruz do Calvário, cumprir o que nós, na nossa incompetência, na nossa fragilidade, na nossa debilidade, não podemos cumprir, enquanto Jesus não fez isso, o nosso acesso ao Pai estava privado. Nós não podíamos ter esse acesso. Mas quando Jesus dá o brado na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasga de cima a baixo e nós agora temos acesso ao Santo dos Santos, que significa a presença de Deus. Então essas abominações, elas afastavam o Senhor. Está também no texto áureo, que diz assim: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Então, as abominações afastavam o Senhor do santuário. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado retirava a presença de Deus de dentro do templo. Essas abominações, elas não permitiam a operação integral, a operação total de Deus no templo. Por isso que quando Jesus chegou no templo e viu mais um mercadejamento dentro do templo, mais uma negociata acontecendo dentro do templo, Jesus vira aquelas mesas e pega um azorrague de corda, e sai expulsando os cambistas de dentro do templo. E ele diz: vocês têm feito da casa do meu pai
casa de covil de ladrões e salteadores, mas a minha casa será chamada casa de oração. Deus não tolera o pecado em nossas vidas e não tolera o pecado dentro da sua casa, que é quando nós entramos contaminados na casa do Senhor. Então, essas abominações, elas afastam o Senhor. Na conclusão da nossa lição, diz assim, que nós aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico, que era o pecado do culto, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Muito bem, queridos irmãos, vamos então para o nosso terceiro tópico. Abominações consentidas pelas lideranças. Nós vamos ver isso no versículo 12, que é algo gravíssimo, né? Versículo 12 diz assim: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ora, irmãos, os anciãos, a nossa lição, ela traz aqui uma explicação sobre esses homens tão importantes, chamados de anciãos. Quem eram os anciãos? Lá no tópico 3 e subtópico 3, diz que os anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. Já não existia o rei, não é? No cativeiro. Então, quem assumia este comando era justamente os anciãos, né? Esses anciãos que, conforme a nossa lição aqui no tópico 2 e subtópico 3, vai dizer assim, o ancião em hebraico, zaken, literalmente é idoso, e em grego presbíteros, que significa o mais velho. Ambas, né, denominações se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários, né? Então esses homens exerciam a liderança sobre o povo. E justamente nós vamos ver aqui que essas abominações eram consentidas por essas lideranças, não só consentidas, mas praticadas. Não é? Então, meus queridos, aqui nós vemos a gravidade da situação de Israel, porque quando a liderança está corrompida, como estão os liderados, né? O John Maxwell, né, que é aí um grande comentarista sobre liderança, né, um guru da liderança, né, ele costuma dizer nos seus livros, né, que se a coisa anda ou para, se a coisa cresce ou diminui, se a coisa prospera ou ela não prospera, se a coisa avança ou deixa de avançar, se a coisa é frutífera ou não é frutífera. Ele diz assim, tudo é uma questão de liderança. Se a liderança está corrompida, os liderados não precisam nem perguntar. Eles também estão corrompidos. E houve momentos na história do povo de Deus que nós vamos ver, por exemplo, Jeremias, um dos profetas, né, dessa tríade, né? Jeremias ficou lá com o restante, o pouquinho do povo que ficou em Jerusalém, juntamente com o lixo. O profeta Ezequiel ficou entre os cativos e o profeta Daniel ficou ali na corte do rei Nabucodonosor, não é? E, meus queridos irmãos, essa tríade, ela revelava o cuidado que Deus tinha pelo seu povo, não é? E nós vemos, por exemplo, na vida do profeta Jeremias, que foi alguém que avisou muitas vezes para que o povo se arrependesse, porque Deus traria juízo sobre o seu povo. E a gente vai ver que o profeta Jeremias, ele conquistou a inimizade dos reis, a inimizade dos sacerdotes, a inimizade dos profetas, a inimizade dos seus vizinhos,
a inimizade dos seus parentes. E eu até complemento e digo que Jeremias conquistou a inimizade até dele mesmo. Houve um momento que ele até brigou com ele mesmo. Então, meus queridos, uma situação muito difícil na vida do profeta, porque ele contestava as lideranças. Imagine o profeta se levantar contra o rei, contra os sacerdotes que eram alimentados pela corte do rei e os profetas que existiam. Então ele se levantou contra toda a liderança, não é, seja política e espiritual da sua nação. E isto não é fácil, mas ele se levantou porque o profeta não é conivente com o erro. O profeta não é imparcial. Aliás, ele não é parcial, ele é imparcial. O profeta, ele é um homem chamado para um tempo de crise, para um tempo de batalha, de luta, para um tempo de abominação, de prevaricação do povo. Então este homem se levanta com a voz de Deus, né, para restaurar o estado espiritual desse povo. Então nós vemos aqui uma gravidade, porque as lideranças estavam envolvidas. Lá nas recâmaras escondidas, nós diríamos hoje, lá nos bastidores, eles estavam arquitetando mal, projetando mal, estavam praticando idolatria e toda sorte de miséria. E aqui eu digo que Deus guarde as lideranças do nosso país, políticas, lideranças espirituais, que guarde a nós pastores, não é, que estamos à frente de um rebanho, para que, se há abominação, nós não sejamos parte dela, mas sejamos uma voz profética que contesta o erro. Quarto lugar, nós vamos ver aqui abominações centradas na idolatria. Você não sabe que a idolatria era uma prática que Deus abominava no meio do seu povo, né? Deus, quando tirou o seu povo do Egito, não é, ele queria ser o único Deus verdadeiro. No meio do caminho, lá no deserto, eles ainda criaram lá um bezerro e adoraram aquele bezerro. Deus abominou aquilo, porque Jeová, né, Yahvé, é o único Deus verdadeiro. E quando eles foram se deslocando em direção a Canaã, a terra prometida, eles deveriam ser uma espada de juízo de Deus contra os amorreus, contra os cananeus, contra os heteus, contra os heveus, povos que haviam mergulhado na idolatria. Só que os irmãos sabem que quando eles penetraram a terra de Canaã, não expulsaram todos os povos que estavam lá, e eles foram se misturando com este povo, né? Foram criando irmandade com esse povo, foram casando suas filhas com os filhos desses povos, casando seus filhos com as filhas destes povos, e aí foi causando mistura, e com essa mistura esses povos foram introduzindo a idolatria. É o caso de Acabe, quando casou com Jezabel. Jezabel vem lá da sua terra, trazendo toda sorte de idolatria, e Acabe, né, que me parece que era comandado por Jezabel, aí daqui a pouco ele está, né, absorvendo todo esse lixo que veio de fora, toda esta idolatria. Então nós vamos ver que essas abominações estavam centradas na idolatria. Onde nós vamos achar isso? Está tudo embutido aqui no nosso texto. No versículo 5 vai dizer: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, que a lição vai explicar o que é isso aí. Versículo 10: E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Idolatria. Versículo 12: Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Versículo 14: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, as carpideiras, né? Chorando por Tamuz.
E o versículo 16 diz: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol. Então, irmãos, olha, tinha adoração a réptil, a pintura que estava na parede, adoração ao sol, adoração a Tamuz, não é? Que significava aqui Deus de prosperidade nas plantações, né? De fecundidade, aquela coisa toda. Não é? E enquanto Deus fazia prosperar o seu povo, eles atribuíam isso a Tamuz. Não é? Então, as abominações estavam centradas na idolatria. O que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa a que damos mais atenção do que a Deus. Né? Dentro da nossa modernidade existem muitos ídolos, né? Que não estão na parede, não estão em crucifixos, né? Não estão em altares físicos, mas no altar do nosso coração pode ter muita coisa que está roubando o tempo de Deus, que está roubando a adoração a Deus. E muitas vezes nós adoramos mais a isto do que a Deus. Exemplo, há pessoas que adoram mais o dinheiro do que a Deus. Há pessoas que adoram mais a sua posição, o seu nome, o seu prestígio do que a Deus. Há pessoas que adoram muito mais o seu status social do que mesmo a Deus. Então, muito cuidado, porque alguém diz que quando damos a qualquer coisa maior importância do que a Deus, nós estamos cometendo idolatria. O nosso quinto tópico, eu anotei aqui: abominações no interior do templo. Tudo isso, irmãos, são aspectos muito importantes. Dentro do templo, acontece apostasia? Esta é a pergunta que não quer calar, né? Será que dentro do templo acontece apostasia? E muitas vezes nós vemos coisas acontecendo dentro do templo, que nós chamamos de igreja, que nós nem acreditamos. Então isso é muito perigoso. Veja o nosso texto áureo aqui, como diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Eles estavam fazendo abominações dentro do templo. Tópico 1 e subtópico 1, mais ou menos no meio, diz assim: Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo. Bom, o que nos interessa mais é a primeira parte, que mostra que as abominações aconteciam dentro do templo. Nós temos ensinado muito, não é? Para que, por exemplo, as pessoas cuidem da reverência dentro da casa de Deus. A irreverência é uma abominação? Sim. Não é? Nós temos sofrido alguns ataques nos momentos em que nós recolhemos as nossas ofertas no templo. Há pessoas que estão colocando nota falsa dentro da salva. Há pessoas que estão fazendo que colocam dinheiro e estão pedindo troco e não estão colocando dinheiro. Isto é abominação. Existem outras pessoas que dizem: eu tenho um troco para dar para alguém, e esse troco é colocado no seu bolso. O nome disso também é abominação. Tudo isso coisas que nós que rodamos o Brasil vimos em muitos lugares, né? Então, precisamos ter muito cuidado. Há pessoas que roubam dentro do templo? Existem pessoas que roubam dentro do templo. Existem pessoas que se prostituem dentro do templo? Existem pessoas que se prostituem dentro do templo. Existem pessoas que mentem dentro do templo? Existe. E isto é abominação. Você não precisa ficar escandalizado, porque Jesus disse que é inevitável o escândalo.
Mas que coisa triste acontecer muitas vezes por parte de lideranças e acontecer dentro do templo do Senhor, um lugar que nós temos como um lugar sagrado, um lugar de respeito, um lugar de ordem, um lugar de decência. Mas acontece. Sexto lugar, abominações vistas no Espírito. Que coisa interessante. O profeta não está numa análise carnal. Ele é tomado em visões, não é? Arrebatado em visões, e ele vai ao templo. Ele está longe, não é? Ele está em Babilônia, mas ele é tomado pelo Espírito, não é? E ele vai até o templo. Isso aqui eu quis destacar porque é importante. Tópico 1 e subtópico 2, não é? Diz aqui, bem mais ou menos no meio, fala assim, tópico 1 e subtópico 2. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Glória a Deus, que coisa linda. E lá no tópico 3, no subtópico, diz, Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo em Jerusalém. Isso aqui eu acho muito interessante porque há coisas, irmãos, que nós só dimensionamos no espírito. Fisicamente ele não veria isso. Ele poderia ouvir alguém falar, uma fofoca, não é? Ah, eu fui lá, eu estou vindo de Jerusalém, e lá eu vi isso dentro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver no Espírito, andar no Espírito. E quando você vive no Espírito e anda no Espírito, Deus lhe mostra no território espiritual as coisas que acontecem na igreja, as coisas que acontecem muitas vezes na vida particular de alguém, as coisas que acontecem na sua própria vida, as coisas que acontecem na igreja de um modo geral. Coisa boa é ter visão do Espírito, coisa boa é andar no Espírito, porque muitas vezes nós queremos fazer esta obra, administrar esta obra na força do braço, e na força do braço nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu apreciei muito um dos pregadores que veio na nossa convenção, que disse que quando nós estamos fazendo muita força, é sinal que o espiritual está baixo. Quando o espiritual está elevado, nós não fazemos força no braço. Até porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o Espírito prescruta todas as coisas, ainda aquilo que está oculto lá na recâmara, mas o Espírito mostra ao profeta que anda no Espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. Sétimo tópico, para que você... Claro, eu estou fornecendo os tópicos aqui rapidamente, fazendo um pequeno comentário, mas você pode aprofundar. São ideias que nós estamos retirando aqui do texto. Sétimo lugar, abominações presentes e escatológicas, né? Isso é algo muito interessante que acontece no mundo espiritual. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, a gente vê coisas que quando João viu, elas já tinham acontecido, outras estavam acontecendo e outras ainda aconteceriam. As visões de Ezequiel também têm esta mesma conotação. Nós vamos ver aqui tópico 1 e subtópico 2, que diz assim, lá no meio também, as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico, coisas que estão para o futuro. Por exemplo, essas abominações vistas no templo era algo que estava acontecendo em tempo real, mas também elas têm uma conotação escatológica. O que é isso, pastor Walter? Elas também se referem a coisas que aconteceriam no futuro. Então, a profecia serve para o seu tempo e serve para um tempo futuro. Isto é extraordinário. No plano de aula nosso aqui, que tem o tópico 3, que fala da conclusão da lição, aí tem uma parte aqui de aplicação que diz assim, uma recomendação aos professores, aborde a respeito de diversos tipos de idolatria
que podem estar presentes em nós e entre nós. Primeiro, aspiração excessiva por títulos. Isso é idolatria. 2, tendência ao fanatismo por artista gospel. Tem gente que vê um cantor gospel cantar e desmaia, né? Parece que está com um ídolo mundano cantando. O sangue de Jesus tem poder, não é? Então são pessoas que estão na carne. Terceiro lugar, apego a ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia, idolatria. Autoexibição, que é denominado de autolatria. Quantas pessoas estão adorando a si mesmas, né? São pessoas egocêntricas, o seu ego está no centro, né? Ainda que todos sejam prejudicados, se ele está se beneficiando, tudo bem. Isso é uma idolatria ao eu, que aqui na revista, muito bem comentada, né? Autolatria. Isso é muito interessante, que Deus nos guarde bem no seu amor. Oitavo tópico, abominações em seu caráter oculto. Uma coisa muito interessante. Essas abominações não estavam à vista. De repente, quem olhava o templo de fora dizia, está tudo bem, está tudo legal, não é? Que maravilha de templo, que coisa linda, não é? Mas dentro, nas recâmaras, nos bastidores, nos lugares ocultos, estava acontecendo as abominações. Tópico 2 e subtópico 2. Olha como é que começa aqui. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. O Espírito diz, cava essa parede aí para você ver o que está lá por trás, né? Porque existem lugares no templo que nem todas as pessoas entravam e nem todas as pessoas entram nos dias de hoje. E muitas vezes lá por trás dos bastidores, onde as pessoas não estão vendo, onde a grande massa não está vendo, acontece às vezes as falcatruas e muitas outras coisas que Deus não se agrada. Mas que Deus nos ajude, que a gente, na presença de todos, ou no oculto, ou no nosso secreto, nós estejamos em fidelidade para com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. O versículo 12 vai mostrar isso aí, vai dizer, então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? O que era isso? Lugares escuros, né? Escondidos, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem, o Senhor não nos vê. Né? O lugar é tão escondido que eles achavam que Deus não via. Mas no Salmo 139, o salmista diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Então, essas abominações tinham também um caráter oculto. Mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não haja de ser revelado. Não há nada que tenha sido feito em trevas que não vá aparecer à luz. Nono lugar, abominações marcadas pelo sincretismo. Aqui tem uma coisa interessante, mas quando eu falo em sincretismo, eu estou falando na mistura. Né? O povo de Israel tinha o seu Deus, Yahvé, Jeová, né? O Deus de Israel. E as nações tinham os seus deuses. Daqui a pouco estava havendo uma mescla, não é? De culto a Deus com culto a imagens, de culto a Deus com culto aos demônios, e era aquela misturada, e Deus não aceita mistura. Terceiro tópico, subtópico primeiro, que fala desse ritual de Tamuz, né? Diz assim, Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca,
Por isso que as mulheres estavam chorando, né? E 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no 2º dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorassem. Mais embaixo, era uma adoração a Javé, ou Yavé, e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho ou julho. Então, irmãos, havia um sincretismo, uma mistura. Às vezes, como diz o Dietrich Bonhoeffer, né, que a nossa geração, uma geração que não sabe se fica entre o mundo e Deus. E Dietrich Bonhoeffer diz que a nossa geração fica numa corrida esquizofrênica entre Deus e o mundo, sem querer perder nem Deus, nem o mundo, nem o mundo, nem Deus. E aí termina caindo naquilo que Jesus condenou: servir a 2 senhores. Jesus disse: não se pode servir a 2 senhores, porque você vai amar a um e odiar o outro, ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Essas abominações eram marcadas pelo sincretismo. O templo era o templo do Senhor, mas as imagens eram imagens do diabo, né? E estava tudo ali misturado. E 10º e último lugar, irmãos, coloquei apenas como uma complementação, abominações que conduziram ao castigo. Os profetas, eles falavam, e como diz a Bíblia, madrugando até, condenando o pecado. Reis eram advertidos, sacerdotes eram advertidos, falsos profetas também eram advertidos, não é? Mas eles não mudaram de posição. Por isso, o reino do norte, em 722 mais ou menos, foi levado cativo para a Síria, né? As 10 tribos do reino do norte, e em 680 e pouco, né? As 2, Judá e Benjamim, que se chamava Judá, o reino do sul, foi levado cativo para a Babilônia e ficou ali 70 anos. E pela misericórdia de Deus, depois dos 70 anos voltaram, porque Deus tinha um voto de felicidade, de fidelidade com Davi. Deus tinha um compromisso, um pacto de fidelidade com Davi, de que não deixaria a sua lâmpada se apagar. Mas nós vamos ver como essas abominações trouxeram tanto prejuízo e castigo para o povo de Deus. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos livre das abominações e que nos dê vitória a permanecermos firmes e fiéis até aquele grande dia. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações e até a próxima, se Deus assim o permitir.